tristeza, dor, luto. Glória a Deus. À noite, à meia-noite, especificamente, o anjo passou e trouxe juízo sobre todo aquele Egito. Mas agora nós estamos diante de um texto que era a ocasião também da Páscoa, né? Podemos assim dizer. Os israelitas também estavam comemorando a Páscoa. Eles matavam ali um animal chamado cordeiro, né? Tinha todo aquele procedimento. E agora Jesus está fazendo essa comemoração com os 12. João Evangelista não vai narrar aquela situação, ele partindo o pão, tomando vinho. Não, João Evangelista vai narrar aquela parte que lava pés, né? Jesus lavou os pés do discípulo. Depois ele participou daquele jantar, aquela ceia, um jantar onde todo mundo comia, não era só um fragmento, né? Uma representação, né? Era um jantar mesmo. Porém, depois dessas Páscoas, dessa ceia, aí que Cristo vai instituir finalmente a ceia do Senhor. E desse interim, o versículo 30 diz que tendo Judas tomado o bocado, uma parte, saiu logo. E o João vai dizer, e era já noite. Aqui o que ocorreu lá por ocasião da Páscoa, da primeira Páscoa, da passagem, ali foi triunfo, foi alegria, ânimo, liberdade. Mas esta noite aqui, esta noite, foi uma noite, a noite da traição, revelado por Cristo. Cristo revelou no 21 do capítulo 13: na verdade, eu vos digo que um de vocês vai me trair esta noite. Então os discípulos já ficaram assim, olhando um para o outro. Ixi, quem será? Meu Deus. Então, aí as conversas seguiram, até o ponto que aquela noite foi uma noite em que, quando eu lembrei dessa palavra, e era noite. Antes do capítulo 13, Jesus fala lá no capítulo 11, se você quiser acompanhar, o irmão vai colocar aí, né? Eu não sei, é o versículo de número 9 e 10. Veja aí. O 9 diz que, 11 e 9, né? Quantas horas tem o dia? O dia judaico, entenda aí, é de 6 da manhã ao entardecer, que é que horas? 18, é 6 da tarde. E a noite era composta de 4 vigílias. Ok. Quantas horas tem o dia? 12. Não são 12 horas durante o dia? Se alguém andar de dia, o que vai acontecer? Não tropeça nenhum buraco, porque está na luz, vê a luz deste mundo. O versículo 10, ele vai dizer o contraponto do outro lado, né? Andar nas trevas. Mas se andar de noite, tropeça. Naquela noite, porque não havia nele luz. Naquela noite, a noite da traição, Judas sai de perto da luz e vai para os inimigos de Jesus. Ele tropeçou, espiritualmente ele estava aos poucos se afastando do propósito. Glória a Deus. Então foi uma noite de tropeço, uma noite de traição para Jesus, para Judas e para Cristo, né? Para Cristo, depois que Judas sai, ele vai pegar o pão, vai pegar o vinho, vai fazer a instituição da ceia. Depois ele vai cantar um hino, né? Certamente foi um hino da Leia, harpa cristã. Verdade?
nem tinha harpa cristã. Um salmo de Davi, um salmo, ele salmodiou. Então, cantando este salmo, ele vai para onde? Vai para o jardim do Getsêmani. E nesse interir também, aquela noite, irmão Islã, aquela noite, o próprio Filho de Deus, ele revela o seu estado de ânimo. Como é que ele estava? Claro que ele sabia de tudo, né? Mas ele diz que a minha alma está profundamente triste, abatida. É tanto que ele chamou quem para ajudar ele em oração? Os mais achegados, Pedro, Tiago e João, que acabaram dormindo. Então aquela noite foi uma noite de vigília, onde o suor de Jesus, a angústia de Jesus foi tão profunda, que o texto diz que ele suou o médico. Só o médico que ressalta isso, Lucas. Seu suor, gotas de sangue. E naquela madrugada daquela noite ele foi o quê? Lá no jardim, ele foi preso. Foi levado a um processo ali dos tribunais religiosos e por fim no tribunal civil. E o juiz que ia dar o veredito dele, já era dia, acabou foi sendo contaminado, né? Posso dizer assim, um processo altamente injusto. Mas quando a autoridade se reúne para condenar alguém, condena na hora, por crimes religiosos e por crime civil. Religioso, o Sinédrio diz que ele se fez a si mesmo Deus. E civil porque foi? Porque estava se insurgindo contra o governo de César. Era uma insurreição contra César. Quando na verdade tudo isso era factoide, né? Porque ele disse: dai a César e dai a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Então, mas em meio a essas narrativas que foram construídas, formaram um júri popular. Assim foi. E o júri popular, Esther, fizeram o quê? Condena, crucifica, mata ele. E aí ele vai até a Via Dolorosa, leva aquele madeira, cruz, alguém o ajuda ele no caminho. E precisamente o texto que eu li hoje, ao meio-dia, leia, acho que está escrito no capítulo, parece que houve trevas, né? Assim, trevas, Mateus 27, 45. Você pode ler essa passagem, Mateus 27, 45. Cristo enfrentou a provação na cruz, e naquele momento em que ele está crucificado, o que aconteceu? Houve trevas. Em pleno meio-dia, como é que escurece? Qual é o fenômeno que nós chamamos isso? Uma espécie de eclipse. O dia tornou-se em noite. Exatamente. Desde a hora sexta, que a hora sexta é a metade do dia, exatamente em pleno o calor mais forte, meio-dia, até a hora, desde a hora sexta, houve o quê? Trevas. A noite sobre a terra, até a hora nona. Então pairou ali as trevas sobre o sacrifício de Jesus, até a hora nona, que correspondia à hora da sua morte, que foi exatamente 3 horas da tarde. Quando o centurião bateu no peito e disse o que estava fazendo o plano da execução daquele veredito, ele disse: verdadeiramente este homem era justo. Era justo. Então acredito eu que aquele homem no meio daquela noite, dia sendo noite, ele reconheceu a justiça de Cristo. Glória a Deus. Não sei se ele foi salvo, mas ali já foi um bom começo, né? Glória a Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que nesta noite em que Cristo foi traído, nesta noite em que Judas tropeça,
nessa noite em que Cristo ia padecer sobre o poder das autoridades políticas e religiosas, glória a Deus, como estava a situação dos discípulos? Como estavam os discípulos desse interim? O texto diz que era noite, e Jesus anunciou algo para os discípulos que deixaram já ele muito tristes, desanimados, decepcionados. Havia uma falsa esperança messiânica sobre o rei que iria entrar em Jerusalém, ia dominar, ia acabar com toda aquela, ia quebrar o jugo romano, semelhante à Páscoa lá, destruir, melhor dizendo, trazer juízo sobre o Egito, enfim, trazer libertação política. Mas, enfim, Cristo só estava anunciando que já estava chegando a sua hora, e os discípulos foram aos poucos, uma esperança foi se tornando frustração. Os discípulos enfrentaram a noite da provação, enfrentaram a frustração. Veja no versículo 33, do capítulo 13 que eu li, do livro de João: filhinhos, por um pouco estou convosco, vocês vão me buscar, como tinha dito aos judeus, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Os discípulos começaram a ficar assim meio, sem entender a situação. Mas eu quero dizer para os irmãos, que naquela ocasião, os discípulos estavam enfrentando uma espécie de aborrecimento mútuo, assim posso dizer. Havia uma panelinha lá isso sempre traz confusão, não é verdade? Isso sempre traz confusão. O irmão que assumiu o cargo do outro, e o outro não foi chamado para ser consagrado, e o outro fica com raiva, e 10 contra 2, de forma que Jesus deu uma palavra para esses discípulos, falando sobre: vocês querem realmente ser o maior entre vocês, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, porque assim vocês serão chamados meus discípulos. Pare dessas picuinhas, isso não é de Deus, né? Isso é coisa natural do ser humano mesmo, mas a verdadeira obra de Deus envolve o serviço cristão, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esta palavra, os discípulos estão enfrentando problemas, e Jesus dá palavras para eles repararem, essa divisão entre eles, para eles ficarem atentos ao serviço cristão. Mas enfim, a falsa esperança messiânica foi colocada por terra, e agora os discípulos estavam assim meio que, e agora? A fé, a fé, a esperança, a motivação, o ânimo, enfrentaram a prova da noite do desânimo. Os discípulos estavam agora enfrentando uma luta muito grande. Então é nesse contexto que Jesus vai trazer uma palavra para os discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim, muito conhecida para nós: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, credes também em mim. Primeira palavra que Cristo fala para os discípulos, em meio à crise, à frustração, à situação de desânimo, é que eles continuariam, para que eles instruíssem os discípulos, para que eles pudessem enfrentar aquele momento. Era uma noite passageira, era um problema que iria passar, mas eles deveriam guardar a fé no coração deles. Para todos os momentos da nossa vida que nós tivermos que enfrentar aquela noite da provação, aquela noite da decepção, aquela noite que vamos enfrentar algum problema em nossa caminhada, é preciso manter a nossa fé em Cristo, glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em mim, glória a Deus. Credes em Deus e creia também em mim, é a palavra que Cristo traz para os discípulos enfrentarem aquele momento de provação da fé.
A partir desse capítulo 14, eu citei no domingo passado, que no capítulo 12, Jesus encerrou o ministério público, né? Então, a partir do 13 em diante, ele vai só dar conselhos, instruções, palavras de ânimo para os discípulos. E olhe que agora era um momento de luta, né? Você, um crente desanimado, um crente que está assim abatido, ele não tem nem força nem para cantar nenhum hino. Glória a Deus. Para ler um texto da Bíblia, dá logo é sono. Ei, Jesus, tem misericórdia de nós. Então, mas meus irmãos, pode ser uma crise da negligência, né? A negligência da fé. Não somente uma aprovação da fé, mas uma negligência que encalhou na pessoa e a pessoa está assim meio parado. E ela precisa manter essa fé viva. E como é que essa fé vai se manter viva? Como? Irmão, não tem outra coisa melhor do que a palavra que alimenta a fé, a palavra de Deus. O cristão tem que se concentrar na palavra de Deus. Caso contrário, a sua fé vai de água abaixo. A sua fé não vai progredir, glória a Deus. E aí, as palavras que Jesus traz para nós é só palavras do que vai acontecer no futuro, não é verdade? O destino final da humanidade, onde é que vai acontecer esse negócio? Onde é que todo mundo vai... Os negacionistas, né, os incrédulos acreditam que depois da morte acabasse tudo. Mas os verdadeiramente que acreditam em Deus, na palavra, sabem que depois da morte, diz Hebreus 9, 27, segue-se o quê? O juízo de Deus. Isso é bem conhecido. Mas tem momentos que os discípulos têm que acordar, despertar a fé, porque o destino final deles já estava sendo ali confirmado por Cristo. A morte, a aprovação de Cristo, era a morte de Cristo, era a forma dele confirmar esse destino. E aí Jesus vai falar desse destino, no capítulo 2, o versículo 2, do capítulo 14. O que diz o texto? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de Deus existem muitas moradas, né? Está falando exatamente do momento final do ser humano, em que ele vai, o destino final da sua caminhada aqui na terra, né? Embora estejamos passando por algumas lutas, por alguns momentos de dificuldade, mas Jesus vai confirmar isso. Olha, na casa do Pai há muitas moradas. Então a esperança para os crentes fiéis, não é para os infiéis, né? Os crentes fiéis, ele diz, vinde benditos de meu Pai, possui o reino por herança que está preparado desde a fundação do século. Para os infiéis ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o inferno que é preparado para o diabo e os seus anjos. Então, para os fiéis existe um lugar de descanso, um destino final. E é isso que Cristo enfatiza. Quando você sentir que a fé está bem fraquinha, quando você sentir que a nuvem negra das tempestades da vida vem atormentar a sua mente, o seu coração, você sentiu o coração turbado, é preciso você focar nessas partes, promessas bíblicas, quando Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Certamente os discípulos achavam que a morada, né, era ali, era Jerusalém, era o templo ia ser destruído, e agora não tinha mais templo, mas o céu de glória, glória a Deus, a herança eterna dos servos de Deus, o destino final daqueles que foram fiéis, daqueles que foram permaneceres com Cristo, certamente, glória a Deus. Essa é a cidade celestial que nós não podemos perder a visão. Glória a Deus. Então, essa é a palavra que Jesus traz para os discípulos. Olhe que na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí, em seguida, ele traz a esperança, ele traz a volta, né? Claro que ele iria deixar eles, ia voltar para o Pai, depois ele viria outra vez, glória a Deus,
O versículo 3: quando eu for e vos preparar o lugar, o que ele diz mais? Versículo 3: virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Então a esperança da volta de Cristo é outra palavra que deve sinalizar a nossa caminhada, para nós não deixarmos as provações das trevas da noite nos atormentar a nossa mente e o nosso coração. Eu estava aqui meditando nesse texto, é o capítulo 9 de Hebreus. Eu citei o versículo 27, não foi? Hoje? E o 28 também. Só que o 28 eu vou ler para vocês confirmar essa verdade que eu estou colocando aqui, ó. Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. O que vai acontecer depois? Aparecerá uma segunda vez, sem pecado. Para quem? Quem está esperando a salvação em Jesus Cristo? Glória a Deus. Só para quem está esperando. Quem estiver esperando vai ficar com a mente entenebrecida, vai ficar sem entender nada. Mas para aqueles que estão esperando a salvação, Cristo voltará para estes. Glória a Deus. Essa é a esperança da igreja de Jesus. Então essa palavra que Jesus trouxe para os discípulos que estavam desanimados, enfrentando aquela noite de angústia, de luta, de desânimo, de decepção. Glória a Deus. Mas, enfim, os discípulos ainda tinham uma caminhada pela frente. Eu até citei aqui na semana passada aquela parte: para quem iremos, né? Não era para onde. E é exatamente isso. Qual seria o caminho a traçar? Mesmo que tudo estivesse ao contrário, mesmo que as trevas dominassem o ambiente, mesmo que o mundo está em trevas, qual é o caminho a traçar? Ou melhor dizendo, qual é a igreja que eu vou ser salvo? Qual é a igreja que eu vou ser salvo? Hein? Qual é? O irmão me disse aqui que nenhuma igreja. Misericórdia. Porque quem salva é a igreja que salva? A fé em Cristo, é verdade, viu, irmão? Aí Jesus vai dizer: para onde é que é o caminho? Eu vou para qual caminho? Eu vou para qual igreja? Eu vou para qual religião? Eu vou para qual movimento que está no mundo? O que eu tenho que fazer? Jesus disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. Então, comece por aí. Seguir a Cristo, seguir o caminho. Já diz o apóstolo, seguir nas... Tem um hino, né? O 378, né, Lé? Quero eu seguir as pisadas do mestre. Aí sim, aí é o lugar onde se reúne. Glória a Deus, né? São pessoas que estão fundamentadas nessas doutrinas básicas, doutrinas fixas, que podem direcionar o crente. A doutrina da salvação, a doutrina do destino final do crente, a doutrina que fala da fé em Cristo, que supera as crises existenciais, as crises emocionais que a vida pode nos provar. Mas é a fé em Jesus que vai nos fazer superar todos os momentos de dores, todas as decepções, todas as traições, todos os desânimos da vida, enfim, o destino final da alma, a volta de Jesus, e o caminho está traçado, é Jesus. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é outra palavra que Jesus deu para aqueles que estavam enfrentando aquela noite da provação. É exatamente seguir o caminho que já foi traçado, já foi ali confirmado. Segue-me. Glória a Deus. Seguir é o hino 378 que eu falei aqui. Quero eu seguir as pisadas do mestre. Quero eu ir após seu caminho prosseguir. Mas meus irmãos, enquanto nós estamos indo no caminho, Cristo
além de falar da sua parousia, da sua vinda, falar da sua glória, ele dá uma outra palavra para aqueles que estão enfrentando um desânimo grande. E olha que essa palavra aqui foi só uma introdução, porque a sexta-feira das trevas, a sexta-feira de luta, de provação, a sexta-feira que fizeram eles abandonar Jesus, Pedro nega Cristo, Judas trai o mestre, morre suicida, e os discípulos saem dispersos. Aquela sexta-feira era como se fosse um ponto final naquele movimento cristão, um ponto final naquele embrião que estava surgindo do Evangelho de Jesus. Mas aquela sexta-feira iria passar, porque passado o dia seguinte, mas no domingo pela manhã, a luz ia brilhar novamente, as trevas iriam serem vencidas, glória a Deus, o poder do maligno Deus iria abater, glória a Deus. Então era chegado o domingo que traria luz novamente, traria esperança, confirmaria a fé dos discípulos. Mas enfim, os discípulos estão enfrentando todo esse tranco todo, com o coração desanimado. Mas Jesus agora faz uma outra promessa gloriosa que eu quero ressaltar aqui nesta noite. Está no versículo 16 e 17. Aqui para aqueles que acreditam na verdade não está isso na Bíblia, né? Mas está escrito a doutrina da Trindade, né? Jesus diz, eu farei o quê? Eu rogarei ao Pai, e Ele dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então a ideia aqui é que enquanto os discípulos estão enfrentando uma luta, durante a sua caminhada, eles iriam ter o apoio de quem? Do Consolador, do Espírito Santo de Deus. O apoio. É por isso que quando a palavra de Deus diz que quando você não sabe nem orar, o que o Espírito Santo faz com você? Ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem nem força para orar, mas se você começar a gemer na presença de Deus, a clamar, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer. Ele vai ser o teu consolador, paracleto, que vai estar do teu lado ali, te fortalecendo cada dia. Glória a Deus. E ainda mais, ele vai dizer assim, ó, eu não vou te deixar, 18, né? Órfão. Na verdade 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco, Ele estará em vocês, Ele estará em vocês, Ele habitará convosco, e ainda mais, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Então essa palavra que Jesus deu aos discípulos foi uma palavra de incentivo para que eles pudessem cada dia ainda, aqui, né, era necessário que o Filho do Homem morresse, passaram aqueles processo todo, ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria outro Consolador. A igreja foi fundada ali no Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja, os cristãos falaram em outras línguas, eles se confirmaram, deixaram a preguiça de lado, deixaram a vergonha, deixaram a decepção, deixaram a tristeza, deixaram a desesperança, deixaram todos aqueles males, e eles encararam os problemas, encararam as dificuldades, eles encararam os desafios que o cristianismo estava sendo confrontado, mas com esse Consolador, eles foram em frente. Glória a Deus. Mas meus amados irmãos, louvado seja Deus, o Senhor diz que além de regular a vida do ser humano, o Espírito Santo ainda ia ensinar, no versículo 26, o Espírito Santo ainda iria ensinar e conduzir. Com tudo isso, vocês não estariam como que perdidos, né? Como diz a Bíblia, cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Mas não, os cristãos estavam sob a luz do Espírito Santo, sendo guiado, dirigido, glória a Deus, contemplado por Deus. E por fim, no versículo 27,
eu quero concluir nessa noite, que com tudo isso, glória a Deus, com todas as provações que os discípulos estavam enfrentando, agora Jesus prometeu a paz interior, e era oriunda exatamente a paz que vem de dentro do coração, a paz que esse mundo não dá, como disse Jesus, a paz que o mundo não dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Prometeu uma paz interior, que essa paz, ela foi fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa paz interior é que nos faz, em meio às guerras do mundo, em meio às dificuldades, nós só temos paz se nós estivermos com Cristo. Glória a Deus. Então é preciso cultivar essa paz verdadeira que está em Jesus, o Espírito Santo da verdade, e buscarmos ao Senhor, e termos a certeza que nada nos separa do amor de Deus. E embora as lutas elas são passageiras, mas nós vamos seguir em frente, em nome de Jesus, e nós vamos louvar a Deus com